Todos os domingos, às 9 da noite, estreia aqui nesse canal um vídeo refletindo sobre alguma passagem bíblica, especialmente do Novo Testamento. Se você considera isso interessante, importante, não se esqueça de curtir e também de compartilhar entre os seus contatos. Hoje eu queria ler com vocês uma passagem que é conhecida, que é de João, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 15, que é o encontro de Jesus com Nicodemos, e o texto diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te disser: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, essa é uma passagem curiosa, né? O Evangelho de João, ele traz alguns ensinamentos e algumas passagens que os evangelhos sinóticos não trazem. E João tem uma perspectiva mais intimista sobre a vida de Jesus, sobre o seu ministério. João é capaz de nos trazer elementos de episódios que aconteceram basicamente na intimidade ou com um grupo mais restrito. E essa aqui é uma história bastante interessante de um chefe da sinagoga, de uma pessoa que tinha posição, consequentemente tinha dinheiro, tinha importância naquela estrutura, mas aquela pessoa está muito interessada de ir conhecer Jesus e de conhecê-lo pessoalmente. Às vezes, pessoas poderosas têm essa arrogância, né? Ela acha que as pessoas têm que parar tudo para se dedicar exclusivamente a elas. E outra coisa também interessante e covarde que muitas pessoas fazem, não apenas quem tem dinheiro, quem é importante, mas pessoas de modo geral que usam as outras apenas para o que for conveniente, mas não assumem uma admiração pública, não assumem um compromisso público, não reconhecem os méritos daquela pessoa, querem fazer apenas nas escondidas. Nicodemos admirava Jesus, reconhecia Jesus como alguém diferente, tanto que ele fala: nós sabemos que Deus é contigo, não há o que ser questionado em relação a isso, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com essa pessoa. Mas então por que Nicodemos não diz isso publicamente?
Por que que Nicodemos não coloca esse comentário para que todos possam ver e para que isso sirva de testemunho para que outras pessoas também tenham a mesma compreensão que ele? Por que que Nicodemos não se torna um seguidor de Jesus? Por que que Nicodemos não se torna alguém que ouve os ensinamentos de Jesus e faz isso às claras, e faz isso às limpas, e faz isso diante de todos? Por que que Nicodemos apenas admira Jesus sem que ninguém saiba? Nas escondidas, na calada da noite, num encontro sorrateiro em que ninguém percebe que ele está chegando. Isso é falta de caráter, isso é falta de personalidade. Agora, esse fenômeno acontece porque Nicodemos tem muito o que perder. Nicodemos não vai pegar nada bem para Nicodemos, um chefe da sinagoga, né? Um líder religioso, se encontrando com um agitador, com um baderneiro, como era considerado Jesus naquele momento. Como Nicodemos tem a coragem de se encontrar com um homem que está desafiando a nossa estrutura religiosa, que está expondo as nossas fragilidades diante de todo mundo que até então não conseguia ver o que a gente fazia? Nicodemos pode perder fama, Nicodemos pode perder relevância, Nicodemos pode perder o seu cargo. E se tem uma coisa que religioso fica apavorado de pensar, que nem dorme à noite, é quando vê a possibilidade de perder o seu cargo, de perder a sua ostentação, de perder o seu salário. E Nicodemos não quer colocar isso à prova, ainda que ele tenha admiração por Jesus, mas a admiração que ele tem pelo cargo e pelo dinheiro, pela importância, fala mais alto do que a admiração que ele tem por Jesus. Tem muitas pessoas que sabem o que é o certo, que sabem o lado do qual Jesus está e nos chama para estar, que sabe qual é a mensagem de justiça, de acolhimento, a mensagem de humildade que o Evangelho nos apresenta, e admira isso, mas não tanto quanto a sua posição eclesiástica, o seu salário, a importância com a sua liderança denominacional, que até admiram o que Jesus faz e quem opta pelo caminho que Jesus apresenta, mas considera que tem muito a perder, que tem muito o que se expor e não tem a coragem e nem tampouco foram abertos e transformados o suficiente para escolher o melhor caminho, como Jesus fala naquele encontro entre Marta e Maria, né? E pessoas que admiram quem fala sobre o Evangelho, sobre a relação com Jesus, mas assistem sem que ninguém saiba, admiram sem que ninguém perceba, admiram em silêncio, na calada da noite, porque tem medo do que isso pode representar. E Nicodemos era um caso como esse. Mas Jesus corta o barato desde de cara. Jesus não é levado por esses elogios, por essas admirações, que uma admiração escondida é uma admiração falsa, né? E aí Jesus logo fala com ele: olha, Nicodemo, vamos parar com essa conversa, porque quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você está com essa bajulação, com esse elogio, falando que Deus é comigo, etc., querendo vir aqui de curioso, se encontrar comigo, mas o fato é, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos não entendeu nada, é claro, porque de reino de Deus, esses caras não entendem nada mesmo. O reino de Deus, que é baseado na justiça, na misericórdia, no acolhimento, é muitas vezes incompreendido por pessoas como Nicodemos. E Nicodemos questiona Jesus: como é que eu posso nascer sendo velho? Posso eu entrar novamente no ventre da minha mãe, etc. E aí Jesus fala do nascimento da água e do Espírito. Nascimento da água, da purificação, de limpar o seu interior, de purificar-se das maldades, das malícias, das armações, dos egoísmos, né? Da ganância, da arrogância pelo poder, e nascer do Espírito, porque só quem segue a Jesus só pode fazer isso porque
nasce do Espírito. Seguir igreja, qualquer pessoa pode seguir. Qualquer pessoa que se emociona com uma música melódica, qualquer pessoa que chora com uma pregação de autoajuda, pode seguir qualquer igreja que for. Agora, seguir a Jesus, seguir ao Evangelho, seguir a proposta ousada, corajosa, em prol do outro também e transformadora de dentro para fora que Jesus faz, só se nascer do Espírito e só se tiver as suas malícias purificadas pela ação do Espírito. E Nicodemos fica meio que perdido, e é interessante essa estrutura de João, que no capítulo 3 fala de um homem, Nicodemos, importante, religioso e tal, conhecedor dessa religiosidade. O capítulo 4 vai falar da mulher samaritana, uma mulher desprezada, ninguém sabe o nome, não tem importância social e religiosa nenhuma, é pagã, segue uma outra religiosidade que não é a do povo de Israel, e aquela mulher entende coisas que são mais profundas do que a que Jesus está falando para Nicodemos, ou então tão profundas quanto. E Nicodemos surpreende Jesus, e Jesus fala: tu és mestre em Israel e não compreendes essa coisa. Não tem como ser mais claro, não tem como ser mais direto, não tem como deixar mais explícito o que eu estou lhe falando. Né? E aquela mulher que era bem diferente, não conhecia o que Nicodemos conhecia, não era religiosa, não estava acostumada com isso, conhece e compreende e é impactada, é transformada pelo que Jesus está falando com ela, né? Porque ela se abre, porque ela não tem tanta coisa a perder assim, ela se abre para a graça de Jesus, ela acolhe o dom de Jesus e a transformação acontece imediatamente na sua vida. E diante dessas questões ali de Nicodemos, Jesus nos fala uma das passagens, um dos textos mais importantes que a gente tem para pensar sobre o Espírito Santo, né? Quando ele diz, no versículo 8, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Espírito, ele é um vento que sopra onde quer. Você já parou para pensar na preciosidade do que Jesus nos ensina nesse versículo? O Espírito é um vento. Você já viu o vento? Não, né? Mas você já sentiu o vento, com certeza. Você consegue pegar o vento, modelar o vento, manipular o vento. Você consegue prender o vento numa gaiola, numa caixa de sapato? Não, porque o vento não é material, o vento não se vê, o vento é imprevisível, incontrolável, não pode ser manipulado, né? Você não sabe quando o vento vai soprar, mas você sente quando ele sopra. E assim é o Espírito. O Espírito não pode ser manipulado, embora muitos tentem manipulá-lo, falando hoje é a noite da ação do Espírito, hoje é a noite do milagre do Espírito. E todo milagre de hora marcada é fajuto. Todo milagre de hora marcada é propaganda eclesiástica, nada mais do que isso, porque ninguém sabe quando nem onde o Espírito vai soprar, porque ele não sopra porque ele foi determinado a soprar. Ele sopra quando e como e onde ele quer. E ele é um vento que não pode ser manipulado, preso, não pode ser colocado na forma, não pode ser colocado na caixa de sapato, e graças a Deus, porque senão já teriam pessoas reivindicando a tutela sobre o espírito. E ele é imprevisível, livre, e ele sopra onde ele quiser. Até onde você acha que ele não sopra, ele sopra se quiser. E ele não sopra até naquele lugar que você acha que ele sopra sempre. Se ele não quiser, ele não sopra. Porque a única coisa que determina a sua ação é a sua vontade livre, soberana e misericordiosa. Ele sopra nos lugares que a gente desconfia. Ele sopra nas pessoas que a mente religiosa consideraria pecadora, excluída dessa graça, mas ele sopra lá, inclusive, se ele assim o desejar.
não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, é imprevisível, mas ouve-se a sua voz. E assim é quem é nascido do Espírito, é guiado pelo Espírito, é guiado pela naturalidade do Espírito, pela imprevisibilidade do Espírito, é guiado pela sua graça, pela sua não acepção de pessoas, pela sua não discriminação por quem quer que seja, está aberto e disponível para a ação desse Espírito quando ela acontece, né? E mesmo diante de todos os ensinamentos de Jesus, Nicodemos continua sem entender, porque, conforme o texto vai concluir, ele conhece das coisas que são terrenas, né? E das coisas espirituais, e mesmo das coisas terrenas, ele tem dificuldades. Das coisas espirituais, então, nem se fala. E olha que ele era líder religioso, que ele conhecia o texto religioso como poucos e que ele era um dos principais daquela estrutura religiosa. Quem foi que disse que cargo eclesiástico, que conhecimento das cerimônias religiosas, que presença frequente nos templos garante abertura para a graça e o agir de Deus? Só a abertura sincera ao Espírito, à sua liberdade e à sua imprevisibilidade, que acontece sem endereço fixo e sem hora marcada, é que pode nos fazer viver e sentir o seu sopro, o seu refrigério, a sua renovação e a sua direção no nosso dia a dia e na nossa vida concreta, de dentro para fora, começa em nós e vai ao encontro das pessoas que estão próximas a nós. Se essa mensagem foi relevante para você, compartilhe, inscreva-se no canal e a gente se encontra nos próximos conteúdos do Café com Teologia. Um abraço, boa semana para você, para sua família, uma semana de paz e uma semana do soprar do Espírito sobre vocês.